Gravação começando, né? Pronto. Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, Clínica Social Jung Brasil, Grupo dos Jungianos de Brasília. E o tema de hoje é um tema muito caro, foi sugerido até pelo professor Léo Tondato: malandragem ou jeitinho brasileiro? Eis a questão. É muito curioso que a gente tem, né, desde a tradição colonialista, parece que ser mala era meio que atributo, né, dos amigos de El Rei. Né? Então tem uma coisa meio engraçada, né, nessa coisa nossa, Brasil colônia, que nunca virou república direito. Né? Eu acho muito curioso, né, quando a gente pega na nossa história, né, nossas lendas, nossos mitos, os contos de fada, nossa literatura, o tanto que a gente tem macunaíma por aí, né? Toda a obra, né, de Jorge Amado, né, que acho que é uma das obras que mais retrata o que a gente poderia falar de espírito cultural, né, da nossa civilização. A gente tem lá Tocaia Grande, né? A gente tem Capitã de Areia, ou mesmo, né, na famigerada Ópera do Malandro, de Chico Buarque de Holanda. Eu estou passando assim, o nosso querido Zé Carioca, né, que acho que é o eterno Puer, né, que foi a figura eleita pelo Disney para tentar nos representar, né, os nossos trapalhões de Mocó. É engraçado, né, que a gente tem a malandragem instituída, sim, tá, como estilo de vida, sim, né? E o que é uma coisa muito complicada, porque é uma sombra explícita, né? Onde a gente vive, porém nós não aceitamos. E o mais curioso disso é que, né, se fosse só uma figura aleatória, eu particularmente seria muito feliz de falar, nós temos um complexo cultural ativo, está aí andando, mas não, isso está na economia, de um jeito muito forte, todo mundo querendo ganhar um dinheirinho fácil aí, tentando subverter as regras do jogo, e se puder ludibriar alguém com o drible da vaca, vamos lá. Né? Isso está na religião, né? Que a quantidade de igrejas vendendo milagres, ou preocupadas só em extorquir os outros, é uma coisa fora do convencional. O que tem de liderança religiosa e que vive essa condição da malandragem, né, do arquétipo da malandragem, é uma coisa gritante, né, e escancarada, para não falar que isso está na nossa política. Nas regras do jogo da política, parece que nas convenções partidárias fala assim, não, você é pouco malandro, você não vai entrar para a política, não. Você não vai se vender, você não vai negociar, nós não vamos ganhar dinheiro com você, então pega o outro ali que é mala, né? Mas que é regra do jogo puxar exatamente esse tipo de perfil para dentro dos quadros do jogo, né, político partidário. E isso é muito curioso porque tá, né, é a nossa sombra coletiva estampada, escancarada, e que a gente traz para essa live de hoje como um grande questionamento. Né? É malandragem mesmo? É o jeitinho brasileiro mesmo? O que é isso, professor Léo Dato? Pois é, Jorge. Olá a todos, é sempre um prazer estar aqui. E o que é essa tal dessa malandragem, esse jeitinho brasileiro, né? Você trouxe muito bem esse panorama histórico, né? Porque se nós formos pensar, assim, como é a formação do povo brasileiro, né? Enquanto formação, nós somos vítimas de um estupro, na verdade, né? E isso vai causar uma característica em nós. Então, do lado materno, a mãe não pode passar o cuidado da terra, pois não somos autenticamente indígenas, né? E no lado do pai, nós somos bastardos aos olhos de Portugal. Então isso vai trazer já a primeira marca, uma característica de uma orfandade do povo brasileiro, né?
Já começa por aí a história, Jorge. Maravilha, eu acho isso também muito curioso e muito peculiar, até porque a gente tem, nós somos formados por três raças, três grandes Uhum, etnias, e a gente nega duas, né? Até exato. que você está vendo um movimento hoje né, inclusive no Senado Federal, de legitimar todo o processo de criminalização do racismo. Opa, mas nós estamos em 2022, por que isso não foi feito até hoje, né? De trazer igualdade de direitos, de fazer a coisa funcionar, né? Então você vai vendo que tem uma série de coisas que nós ainda somos muito atrasados com relação, inclusive, a aceitar a nossa identidade, né? Nós temos uma identidade, ela está sempre assim, né? Sou, mas não sou, né? Eu vivo, mas não vivo. E o curioso disso, né, é que eu fico pensando muito num processo, né, entre, Léo, queria que você me ajudasse a pensar nisso, Vamos lá. entre a esperteza e a idiotice, né? Uhum, Porque o cara que se acha malandro, muitas das vezes, né, é o que mais cai no golpe de estelionatário, uhum. que o malandro sempre encontra alguém mais malandro do que ele, né? Parece que funciona, Jorge, quase como uma enantiodromia, né? Então você sacaneou todo mundo, você há de ser sacaneado ainda, né? Eu posso contar uma historinha aqui para os nossos espectadores? Eu estava com um Com amigo certeza. meu outro dia, cara, né, à noite, né, o pessoal sabe que eu sou músico, ele foi assistir a gente tocando, e eu tô vendo ele no celular morrendo de rir, cara. O que é que foi aí que você tá vendo de legal? Compartilha. Ele falou, rapaz, eu conheci uma mulher e eu saquei que ela era muito interesseira, né? Como assim? Não, ela só queria ir para lugar caro, queria que eu pagasse tudo. Eu falei, o que que você fez com ela, né? Moça, eu mandei ela ir lá pro restaurante Coco Bambu, que é um dos mais caros que tem aqui em Goiânia. Eu falei, ó, vai na frente que eu vou chegar na sequência e vai pedindo aí. E aí ela falou, posso chamar uma amiga? Falou, pode, chama quem você quiser, hoje é por conta. Resultado, ela foi com umas três amigas, cara. Você acha que eu peço o quê? Não pede lagosta, que eu tô com vontade de comer lagosta, né? Resultado, ele foi pro barzinho, a gente tocando e não foi lá encontrar com elas. Cara, essa mulher começou, a conta já devia estar uns 3, 4 mil reais, né? Eu falei, cara, você não fez isso com a coitada? Ela falou, fiz. Cara, ela tá aprontando comigo desde que eu conheci ela. Ela não quer nem saber se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho dinheiro. Ela não quer saber como é que eu vou pagar a conta, se eu não vou pagar a conta, né? Tem hora que a gente tem que aplicar alguma coisa em quem se acha esperto, né? Ela se acha muito esperta, ela não é nada disso, não. Depois bloqueou o contato dela e a vida seguiu, né? E é onde eu falo, né? Tem umas coisas que é meio complicada, né? Léo, a gente não deseja mal para ninguém, mas todo mundo que se acha muito malandro, muito esperto, acaba encontrando, levando um tombo na vida de alguém que é mais esperto do que eles, né? Uhum, E exatamente. aí? Exato. Sabe que adorei essa história, Jorge. Mas exatamente isso, né? E às vezes a gente até vê em alguns filmes isso representado, né? E eu acho que, até pensando nisso, eu lembrei, sabe do que, Jorge? De uma minissérie mais antiga, mas que eu acho que retrata bem essa questão da malandragem do jeitinho brasileiro, sabe? Eu acho que isso está bem retratado na nossa obra cinematográfica, literária, né? E eu lembrei de uma minissérie da Globo chamada O Quinto dos Infernos, que mostra bem. Sim. Se a gente Né? for olhar o Alto da Compadecida, a gente vê retratado lá Exato. certa malandragem de Mano Macunã, no Quinto dos Infernos está lá, na grande família, é a grande família que tem Agostinho, você vê o cara, o malandro dentro da Isso. família, não sai de baixo, você tem lá dois ou três que entram nesse perfil, e que são, inclusive, grandes caricaturas de uma coisa que, de uma certa forma, a gente acha complicado, mas a gente também acha divertidíssimo.
Nessa história desse amigo nosso aí rodou, acho que a cidade inteira ficou comentando isso, né? Olha o golpe que o cara aplicou na menina que era esperta, né? Que queria aplicar o golpe nele, ela acabou ganhando um golpe, né? Sabe? É curioso como essas coisas viram lendas, né? Viram meio que míticas, né? Circula, né? O Alto da Compadecida é muito isso, o Chicó, né? É o bandido herói, né? É uma coisa meio pueril, né? Que tem um porquê, um ser Robin Hood, né? Exatamente, né? Você está falando dessa parte mítica, né? Cabe a gente pensar que as nossas próprias figuras míticas elas vêm dessa orfandade, então elas são mutiladas. A mula é sem cabeça, o Saci não tem uma das pernas, Curupira tem os pés invertidos, né? A Dulce Brisa fala isso na Mutilação da Alma Brasileira, o Gambini traz algumas questões importantes no Espelho Índio, né? Que eu acho que são importantes, de não, primeiro, dessa negação, né, das origens, e assim, às vezes se torna isso tão intensificado a tal ponto de que passa no imaginário essa percepção de que eu só vou me dar bem se eu der golpe em cima de golpe, né? É como se esse lado da integração da responsabilidade é, ele ficasse muito sombrio, né? Sim, e é curioso porque é exatamente isso. Se a gente for olhar um dos grandes ícones das nossas lendas, do nosso folclore, é o tal do Saci Pererê, Exato. né? E se a gente for olhar, ele é uma figura totalmente pueril, apronta todas, né? Fica grilado quando alguém apronta com ele. Ele Saci com raiva e parece que a farra, vamos prender o Saci, vamos dar conta aí de pegar o Saci, né? Vamos pegar o Mala, né? Sabe? Vamos fazer a mulher Mala rodar, né? Exatamente, né? E aí a gente pensar um pouco nas raízes dessa questão da malandragem, né, Jorge, desse jeitinho, né? Um tal, assim, acho que ninguém conhece, um tal de Nelson Rodrigues, sabe? Adoro, um dos meus autores prediletos, a Comédia do Absurdo, né? Derivativo de Augusto Camus, a Filosofia do Absurdo. Manda. Ele vai falar de um tal de complexo de vira-lata que não existe aqui no Brasil, imagina. Né? Se a gente pensar na própria questão da constituição do vira-lata, o vira-lata é um cão sem pedigree, né? Uma mistura de raças. E isso vai se misturar também com o nosso complexo racial aqui no Brasil, né? O Brasil muitas vezes carrega a sua própria miscigenação como um estigma, né? E, enfim, tem o Meira Pena, né, no Em Berço Esplêndido também, Esplêndido, que vai sim. falando, acho que belíssimamente sobre isso, né? E tem um artigo, quando eu estava me preparando para a live, tem um artigo que analisa a corrupção como um complexo cultural, né? De E quem eu que é acho que esse fica mais artigo? fácil. Eu posso pegar aqui enquanto a gente vai falando, tá? Porque agora que eu não Sim. estou não tá autoriza. É muito curioso que você citou o embaixador José Oswaldo de Meira Pena, né, na obra Em Berço Esplêndido, né? Que acho que Uhum. todos nós que queremos compreender um pouco do complexo cultural brasileiro, é bom a gente dar uma, né, quem quer entender um pouco das nossas raízes psíquicas, é bom dar uma sapeada nessa obra, né? Inclusive o professor Meira Pena, né, era também, né, ele que dava aula sobre o seminário de Nietzsche, lá no Instituto Carl Gustav Jung em Zurique, né, na IAAP, né? E eu acho curioso isso tudo, né, Léo? Você trouxe Nelson Rodrigues, a comédia, o nosso humor, né, o Uhum. teatro, sempre retratou esses personagens, né, meio que é uma caricatura que eu brinco que a piada pronta, né, é que nem falar de honestidade política, né, é a piada pronta. Né, eu acho muito engraçado, porque todo o sistema tem um jogo perverso já, né, bem delineado, bem descrito, onde é muito difícil você conseguir perverter o sistema dentro de um contexto de honestidade. Né? O sistema não quer isso.
tá? Ele quer a negociata, ele quer a propina, ele quer que você molhe a mão do deputado, que afinal de contas o cara tem que comprar uma casa, né? O senador tem que comprar uma casa no lago lá pagando 4 milhões, né? Tudo bem que é 10 por fora, mais 4 ele lança na notinha para poder falar. Tem que E aí justificar. você. Exatamente. Mas o curioso dessa história toda é que o Mala sempre posa de homem de bem. Uhum. O Mala sempre diz que ele é um cidadão de bem. Ele está lá com o líder da igreja, né? Ele chega falando que ele é fiscal, ele chega, sabe? E ele não chega de levinho, né? Ele quer ir no restaurante mais caro pedir lagosta. E aí detalhe, foto de tudo jeito, era isso que o meu amigo tava rindo, sabe? Fazendo um selfie do lado da lagosta. Oi, já começou chique! Estourando com as amigas, o espumante mais caro da casa! Exato. Ah, eu sou, né? É a cultura da ostentação, que é uma coisa muito complicada, né? E eu sou gente boa, eu sou legal, eu sou isso, eu sou aquilo, só que não, né? Eu Ah, fico é. pensando. Exatamente. Ó, o nome do artigo é Corrupção no Brasil, uma visão da psicologia analítica. É da Camila Souza Novaes, tá? Camila Souza Salvador. Novaes, muito bom. E aí o que que acontece? Quando você estava falando dessa questão, né, aí ele pousa junto com o líder da religião, independente de qual religião, né? Pousa fazendo benfeitorias também, né? Para a comunidade, dentro daquele grupo religioso, tudo mais, tudo muito bonito, né? Beijando criancinha no meio do rolê político. Pega a criancinha, faz foto, olha aqui como eu gosto das crianças, eu gosto dos velhinhos, né? E come pastel também na feira, Jorginho. Opa, dirige trator, né? Sabe, você fala assim, é umas coisas que você fala, meu Deus, né? Acaba engasgando que não sabe mastigar camarão, né? E aí dá ruim que tem que ir pro hospital. Tem umas coisas assim meio esdrúxulas, né? Mas vamos, tá? E aí, assim, pensar nesse sentido, até quando você estava falando disso, fiquei pensando, nossa, eu lembrei do Eliade, sabe? Quando ele vai falar no sagrado e profano, do que é da ordem do sagrado e essa questão, né, que ele traz entre sagrado e profano, né? Mas pensando que o nosso país, a nível histórico, ele ainda é adolescente em comparação com a velha Europa, né? E, ué, então, isso Mas, me mas causa uma. eu queria questionar isso. Até quando que nós vamos ser adolescentes, né? Porque depois de 500 anos, será que a gente ainda vai ter que precisar continuar? Eu volto para o professor, o embaixador José Oswaldo de Meira Pena, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, acorda, gigante, né? Você vai ficar dormindo aí até quando? Tá? Até quando a gente vai arrastar isso, inclusive, também como justificativa de um processo de aprisionamento, até no sentido de um complexo cultural, mas um complexo, né? Porque não sai do E aí, lugar, a gente, né? Ah, a gente é mais novo, a gente é mais novo, a gente é mais novo. O filho mais novo pode qualquer coisa. uhum, Oi? E aí, uhum. Léo? E aí eu fiquei pensando no seguinte, tá, vamos pensar nessa característica do malandro, do jeitinho brasileiro, como algo trickster. Perfeito. Ué, o trickster, enquanto essa figura, ele não consegue juntar responsabilidade, e aí a resposta, Jorginho, está na nossa própria mitologia basal. Quando eu falo nossa própria mitologia basal, é justamente a que a gente nega. Por exemplo, de mitologia africana. Existe um livro até que vai falar de uma história de Exu né, que seria a divindade trickster aí, dos mitos africanos, em que ele cuida de uma criança.
e que ele cuida de uma criança, cuida bem, integra esses aspectos da responsabilidade. Quer dizer, a resposta está no nos nossos próprios mitos que originaram as nossas raças, as nossas etnias, né? E aí, uma pergunta que a Camila faz, que eu achei muito interessante, eu vou reproduzir aqui. Precisa, então, se perder a alegria para se civilizar? Excelente pergunta, porque também o homem de bem não sorri, o homem de bem não vai em festas. Aliás, ele come lagosta, mas ele não é uma pessoa alegre, né? Ele é desconfiado, ele é retraído, ele quer andar armado para poder justificar seu ódio do mundo. Né? A personalidade rígida, ela não tem alegria, ela não tem, ela não tem amigos, ela tem comparsas e que podem o trair a qualquer minuto. Fica uma coisa meio tensa, né? Meio densa. Isso não é bom, né? E é curioso porque a gente está falando de uma psicodinâmica que ela é travada, ela não é fluida, ela não circula. É uma Uhum, energia extremamente travada. É um complexo carregado negativamente que ele não circula. Tanto é que a pessoa que se acha mais esperta, ela reduz consideravelmente a sua capacidade, inclusive, de ensino-aprendizagem. Muitas das vezes ela é torta no crivo de aprendizagem, porque você dá dicas para ela, ela não escuta, entra no ouvido e sai no outro. Por quê? Ele se acha mais inteligente que os outros. Ele se acha mais esperto que os outros. uhum, Né? Essa mulher que eu contei, ela achou que ia pegar um executivo, um cara que tem uma trajetória de vida, que já passou muita coisa na vida, inclusive fazendo grandes negociações na vida, e ela achou que por causa do batom dela, ela era mais esperta que o cara que tinha muita experiência de vida. uhum, Muitas das vezes a pessoa recebe todos os sinais, tem todos os avisos, não estuda, vai com mais cautela aí, aprende mais, ela se fecha para o processo de ensino-aprendizagem. É o aluno que chega em qualquer curso que nós damos, ele não está lá para aprender. Ele acha que ele já sabe, né? sim. Eu me lembrou muito aquela figura que tinha, eu não lembro o nome do episódio, do seriado, do Caco Antibes, você lembra? Sai de Né? baixo. Sai de baixo, né? Que é muito isso, né? E de uma certa forma você vê que o cara tinha uma cultura até legal, né? Miguel Falabella interpretando maravilhoso, Uhum, uhum, né? Mas a coisa totalmente enviesada do cara que quer ser mais esperto do que os espertos, né? E invariavelmente isso não termina bem, né? exato, exatamente, né? Eu acho que nesse sentido o malandro, né? Ele entra aí para denunciar uma sociedade, denunciar um complexo cultural. E por que que ele constela, né? Acho que é interessante também a gente pensar o que que acontece, né? Como você falou, não é só justificar e permanecer assim. Acho que é compreender aí para a gente pensar em caminhos de integração ou de dinâmicas relacionais para a gente poder lidar com isso, né? Então ele constela justamente como uma defesa é, para se defender do quê? Para lidar contra a opressão do português, da pobreza, do mundo cão, né? É, nesse sentido, o trickster não é só negativo, né? E uma grande figura de malandragem que eu queria trazer aqui, Jorge, muito conhecida, o Zé Pelintra. Opa! E aí, conta aí para nós a história dele, aí, o senhor que é professor dessa área de mitologia. Quem que é esse Então, cara? O Zé Pelintra, né, muito tratado aí como malandro, muito é, traz na imagética aí do malandro, né? Tem várias histórias da origem do Zé Pelintra. Eu vou pegar aqui uma em que ele veio do Recife, tá? E foi parar no Rio de Janeiro, né? Então, o Zé Pilintra é justamente a figura da malandragem,
e nos seus próprios pontos ou cânticos, né? Que veio do sertão, que enfrentou a fome e as dificuldades da vida com seresta e violão, né? Que passou pela noite, ou seja, pelo inconsciente, e que por que eu quis trazer essa figura do Zé Pilintra, Jorge? Porque o Zé Pilintra ele se torna de malandro a sagrado. Ele é um malandro sagrado, um Robin Hood do Brasil, né? É um malandro, então, que viveu, que andou, que sabe as mazelas da vida e se torna o protetor justamente das prostitutas, das camadas menos favorecidas e mais populares, ou seja, o que eu chamo aqui de faces inconfessas do Brasil, né? E aí, o malandro, ele se torna o bravo senhor ou o bravo doutor, né? Que vai aí de profano a sagrado. O dono do morro, segundo o seu Chico Buarque, o malandro oficial. Exato. O malandro oficial, que pode chegar até a presidência da República, pode ser ministro, pode ser autoridade, inclusive no judiciário. Que coisa horrorosa, né? O malandro oficial, né, Chico Buarque? Exatamente. Você lembra da primeira eleição, quando o Tiririca se elegeu? Sim. O pior que não tá, o pior que tá não fica. Não fica exatamente. Ô, Tiririca, você errou, viu? Você errou, viu? Você não leu a lei de Murphy, Tiririca. Você precisa ler a lei de Murphy, tá? É, Exato. Eu acho que é importante nós olharmos coletivamente para os nossos traumas, para as nossas chagas que estão abertas, né? É, claro que acho que isso também é nível de América, né? O Galeano vai falar isso nas veias abertas da América Latina, né? Mas aqui nós temos algumas chagas, alguns traumas, algumas feridas que estão abertas. A colonização, a escravidão, a ditadura, a opressão da pobreza e da fome. E tem uma questão também, Léo, que eu acho que a gente não pode esquecer, somando a isso que você está falando, nós somos constituídos como colônia extrativista. Exato. Né? Nós não Exploratório. fomos uma colônia, sempre muito exploratória. E essa mentalidade, desde o Brasil colônia, nunca nos deixou. Uhum. Aqui nunca foi uma colônia de tipo foi moldado Estados Unidos ou outros países que foram colonizados, né? De não, nós queremos ver lá o desenvolvimento que a gente vai desenvolver juntos. Não, Uhum. sabe? Que jeito que eu posso me dar bem arrancando o que lá tem e depois o que aquilo lá vai virar é problema deles. É. A visão Brasil, inclusive para muitos negócios hoje, sempre foi extrativista, né? E muito disso virou uma mentalidade coletiva, né? Tem muita gente que tem essa mentalidade, né? Ah, eu vou me dar bem como dentro dessa estrutura aí que você está me ofertando, né? Que jeito que eu posso tirar proveito dessa situação, né? Ah, vou no rolê com as minhas amigas comer lagosta às custas do trouxa, né? Uhum. Exatamente. Quer dizer, é como se eu visasse quase que exclusivamente o que eu vou ganhar, né? E eu acho que também tem mais uma realidade, né? Então, claro, o riso, a malandragem, o jeitinho brasileiro, as grandes festas, né, do Brasil, e aqui eu coloco o carnaval, atuam como movimentos para se defender de tal dor, né? Porque essa dor ainda está viva na nossa psique coletiva. E eu acho que é interessante que o Trickster ele traz uma denúncia também, Jorge, né? Sim, qual que é? A denúncia dessa face do brasileiro, porque o brasileiro é um povo também que luta muito, que trabalha muito, um povo trabalhador, Sim, do né? povo E oprimido nas ruas, nas vilas, favelas, né? exatamente. Da gente que rala e constrói coisas belas. Estou parodiando aqui a Sampa do Caetano Veloso, né? Exato. E também traz uma denúncia de uma categoria, ou seja, é como se eu fosse uma subpessoa num subemprego de um sublugar, numa subexistência de uma subvida.
Exato. E que tem um grande mala por cima de nós, regendo tudo isso, que ganha dinheiro escravizando os outros e que não fala nunca isso, né? Tem uma música, Jorge, não sei se você conhece, mas eu vou indicar aqui para o pessoal que ela fala muito, muito bem sobre isso. Se chama Numa Cidade Muito Longe Daqui, do Marcelo D2. Né? E ele vai falando, chega de ser subjugado, subtraído, subbandido de um sublugar, subtenente de um subpaís, subinfeliz. Subinfeliz é ótimo, né? E, na verdade, a gente lembra aí várias músicas de protesto, a própria Sampa tem um pouco disso, né? Esqueci o nome da música do Erasmo Carlos. Oh, meu Deus, é um samba também. Daqui a pouco eu lembro o nome aqui, gente. A gente está É, fazendo essa live aqui meio que no improviso aqui, então as ideias vão vindo na cabeça, tá? Mas tem uma do Erasmo Carlos fantástica, um dos poucos sambas que ele gravou, né? Sabe, se a gente for olhar a própria construção do Chico Buarque, tem um pouco disso, né? Tem várias. O nosso cancioneiro também, na mesma coisa, nossa literatura é recheado disso, né? Para não falar uma que o senhor Cazuza fez para Angela Rorô, que ela não quis gravar, né? Uma tal de malandragem, né? Quem sabe eu ainda uhum, sou uma garotinha, né? E o Cazuza, a sacana é que ele queria colocar uma mulher de 50 anos cantando isso, né? Tá? Cansada das minhas meias 3/4, né? E é legal, você vê que a pessoa né, muda uma planta de lugar, né? E o príncipe virou um chato que vive dando no meu saco, né? exato, Tá? exato. E o povo Eu só também, né? peço a Deus Deus, um um pouco pouco de malandragem. você está falando, né, justamente dessa questão da nossa música, né, Jorge? Eu lembrei do quarteto em si, cantando Pedro Pedreiro, né? Tá esperando a morte ou tá esperando o dia? Quer dizer, é como se o povo ficasse vive esperando, né? Entendeu? Esperando só, esperando aumento, esperando o dia para o mês que vem, esperando a festa, esperando a sorte, esperando a morte, esperando o norte. Exato, né? Tem esse lado muito negativo que é o congelamento do complexo, né? Que a pessoa não sai do lugar. Eu lembro até também, eu vou parodiar aqui outro autor que não é da psicologia analítica, o próprio Reich, William Reich. Escuta Zé Ninguém. O Reich vai fazer uma profunda crítica social que escuta, inclusive, uma das raivas do Hitler em cima dele foi essa, né? Questionando essa coisa de você ser vaquinha de presépio, né? Falar amém para tudo. A autoestima muito baixa, muito interessante, né? Como ele entra também no complexo de inferioridade, que é uma das questões que a gente está discutindo dentro disso, né? E a própria questão do estrangeiro, né, Jorge? Porque tudo que é estrangeiro é legal, é da moda, né? As nossas produções, né? Mas, e para não falar que a gente endeusa muito lixo que vem de fora, né? Porque todo país produz também muito lixo. Tem muita coisa Uhum. legal, mas tem lixo, né? É Exato. muito curioso essa dinâmica, né, que a gente está falando de superioridade e inferioridade, né, que é totalmente projetiva, é um complexo ativo, é uma Uhum. distorção de percepção da nossa realidade, né, e aí o bandido é herói, mas ele é herói, né, é o malandro oficial, que para você poder conviver com o morro, você tem que falar amém para ele. E Uhum. aí de você se falar que o malandro é malandro, né? Não, ô, senhor presidente, você tem que tratá-lo com toda a deferência do cargo, né? Porque, sabe, você sabe que é corrupto, mas você tem que falar amém. Não, ele é honesto, os outros, a projeção de culpa, né? Os outros é que são desonestos, né? Até Ah, porque, Jorge, malandro é malandro e mané é mené, né? opa, tadinho do mané. É, opa.
E é legal que no nosso samba isso está bem descrito, né? Uhum. Podemos fazer só dentro da cultura um grande levantamento de um acervo que vai falando dessa condição, que é praticamente um arquétipo na nossa cultura, que me remota também ao nosso querido Hermes, né? Exato. Que o Hermes, ele tem a sabedoria, mas é mala, né? É uma mala com sabedoria, né? Com todo o respeito, Hermes, eu gosto de você, isso é legal, né? É, é. E parece que aí nessa terra, né? é, você falou dessa questão desse Hermes, né? Então é sempre o jeitinho, a trapaça. Eu acho que até, eu vou trazer até uma deusa aqui, tava pensando, né? Faz tempo que a gente não fala dela, Jorge, da Ares, a deusa da discórdia. Parece que ela também adquire feições trickster nesse cenário, né? Ah, se eu posso causar, por que que eu vou tranquilo no lugar, né? Se diverte vendo a bagunça pegando fogo, né? Senta ainda de fora, compra pipoca e guaraná e vai lá assistindo, só a bagaceira pegando, né? Exato, exato. Então acho que adquire isso, né? É a E tia fofoqueira que depois que causa confusão na família fala, gente, vocês estão muito violentos, por que que vocês estão brigando? exato. E ela que distribui as fofocas também. Ela faz todo um gerenciamento dessa fofoca. Oh, ela sabe para quem que vai falar, quem que vai pegar quando falar. Não, ela sabe, exatamente, né? E que também tem o outro lado. Geralmente, não necessariamente, mas geralmente é aquela tia velha amargurada que virou solteirona, né? Não, ela é autoridade, é a perpétua da família. Viva Jorge Amado, adoro Jorge Amado. Né? Tieta, perpétua, né? É a própria. E me trate como esposa do coronel. Eu sou esposa do coronel. Olha que figura mais mítica para a nossa atualidade, né? Uhum. Tá? E é a que toca o terror na cidade, né? É a que promove a condição da Ares mesmo, né? O tempo todo está promovendo discórdia, jogando um contra o outro. Coitada de Tieta, né? Até pensando um pouco, retomando o Mirapena, será que também uma solução seria entrar em contato, claro, com essas chagas enquanto sombra, enfim, para poder, né, serem elaboradas, mas também entrar em contato com o lado logos? Bom, muito bom. Né? Porque se nós Planejar, somos. estudar. E eu acho que Isso. nessa história toda, também, Léo, além da questão do logos, cabe muito a consciência do princípio de realidade, que muitas vezes esse mala, ele perde. Uhum. Porque ele fica meio distante demais, inclusive, do contexto do princípio de realidade, né? A É moça como que se eu, ele. a moça que eu citei lá, eu achei muito até legal a consciência do cara que sacaneou a menina que queria sacaneá-lo, né? Falando, cara, ela não sabe quem eu sou, como é que eu faço para pagar a conta, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso. No Uhum. momento ela perguntou, "Oh, você tem condição de me ajudar nisso aqui ou não? É, né, sem consciência, né? Tem consciência, né? Não tem consciência, e parece que, você está falando essa questão do princípio da realidade, parece que, e eu acho que isso também nos traz, né? Pensando que o brasileiro é um tipo sentimento extrovertido coletivamente, né? E aí por isso que eu trago essa questão também do logos, a gente pensar a nossa função inferior seria um pensamento, né? Mas parece que o malandro, nesse sentido, empregado dessa negatividade, né? É, enquanto fixa, né? Parece que ele está ali num lugar edênico também, né, Jorge? Mito do Eldorado, né? Vou conter tudo aqui. Sim, e aí é legal olhar para a função inferior, que é o oposto, seria o quê? É o pensamento introvertido, né? Uhum. E que é o que você trouxe agorinha, né? De poder, né, trabalhar um pouco essa questão até reflexiva, né? Quem que eu sou, estou fazendo o que aqui, o que que é esse jogo social, para onde é que nós queremos ir?
Né? Que lado dessa malandragem eu posso integrar de um jeito positivo? Porque foi muito falado que isso também não é de um todo mal. Né? Só peço a Deus um pouco de malandragem, porque se você também não tiver isso, você vai ser muito inocente, tadinho do inocente no meio do rolê, né? E aí você acaba rodando feio por causa exatamente disso, né? É um pouco de um pouco de esperteza para conseguir dar conta de sobreviver, né? Exato, que eu acho que essa astúcia, essa sagacidade, elas são importantes para a vida também, tanto para a vida enquanto indivíduo, quanto para a vida coletividade. Você perceber, você pensar, né? Esse pensamento introvertido, você pode ter o desenvolvimento de um raciocínio crítico, por exemplo. Né? Sim. Então, isso pode ser muito interessante, muito bem integrado, né? E eu vejo que dentro disso, voltando ao perfil do malandro, o malandro Uhum. sempre quer atalho. Então, para que ele vai fazer uma faculdade de psicologia? Para que ele vai fazer uma formação de analista? Para que ele vai fazer um processo grande se ele pode fazer um curso de final de semana? De coach. Exato. Para se achar, né? Eu faço o curso de coach, eu viro profissional de saúde. Uhum. Você vê que esse pensamento mágico, pueril, ele é um pensamento malandro. E é um malandro estruturado, porque tem quem vende curso e cobrando caríssimo sobre isso, né? Então, ao pegar trouxa, né? Cai no golpe quem quer. E é Uma vez. curioso que essa pessoa que entra nisso, ela não se vê como o idiota do rolê, o Não, bobo, né? Ele acha que ele é mais esperto do que todo mundo, né? não, porque o que acontece? Eu vi uma formação uma vez que era um final de semana, R$ 18.000, Jorginho. Exatamente, é o que eu tô falando. E aí? Né? E aí, assim, não, aí eu vou conseguir lidar, tal, fazer, eu vou fazer um processo da sua carreira, tudo mais, enfim. E também é engraçado que até a gente tem isso na nossa própria língua, no sentido de argumentos, quando você vai realizar uma argumentação em redação, é, ele, ele vai se valer de um argumento de autoridade. Sim, sim, não, mas meu professor é PhD, ele fez formação em Harvard, ele vai justificar que o líder religioso dele, o presidente deles, Cambau A4, são autoridades. Mesmo que esse cara prove por A mais B o tempo todo que ele não se porta como tal autoridade. Exato. Invariavelmente o cara é chulo, você olha para a cara dele, você faz, esse cara é mala, né? A coisa está Uhum. estampada, mas ele bate um carimbo falando, não, é santo. Exato, exato. E aí, ele, ele, ele se vale desse argumento de autoridade e ele também, porque ele está se valendo desse discurso de autoridade, ele também é coronel, claro, porque ele está, ou filho do coronel. Olha só que beleza. Então, se ele é filho do coronel, se a gente pensar nessa ótica, a lei e a ordem não passam por ele, porque ele é filho do coronel. Exato. Estou lembrando do Jorge Amado, Capitães de Areia, né? Que você tem um mundo paralelo dentro do mundo, onde as ordens são subvertidas por uma força mítica e não pelo princípio de realidade, né? Isso é muito Exatamente. curioso, né? E aí, O é, amigo do El Rei pode tudo, né? claro que pode, porque ele é o brother do El Rei. Né? Então, o que acontece? É, eu faço essa formação, por exemplo, no final de semana. O cara que estudou, sei lá, 5 anos de faculdade, 2 de especialização, mais 2 de mestrado e 3 de doutorado, toda essa autoridade que ele é, por caminho dele, por esforço dele, elas caem por terra como uma descarga, né? Porque, não, mas eu fiz, eu tenho a fala de fulano de tal, né? Então, assim, Sim. eu sou melhor e maior do que você, né? E não é só melhor e maior também, eu tenho mais dinheiro que você, porque eu sei dar o jeitinho, eu sei chegar pelo caminho do sucesso. E que é que nem a história da menina. Hoje eu estou falando da história da mulher, né? Que rodou.
ela conseguiu seduzir um cara que tinha dinheiro, né? E ela acha que pronto, eu sou esperta, eu vou conseguir dar o golpe, né? É muito Exato. curioso como as pessoas pervertem o princípio de realidade, não têm consciência, não têm empatia para olhar o outro, se iludem dentro daquilo que elas acreditam e só, né, fica esperto quando, de repente, o maître chega e falando, olha, sua conta deu R$ 5.347, a senhora paga, por gentileza? Exato. Mas E se como não assim? sair daqui, nós vamos direto para a delegacia, tá? Porque a senhora comeu, tomou 3 espumantes com as suas amigas, comeu lagosta internacional. Exato, exato. Mas como assim? Eu fiz isso. Aí entra outro dia de, peraí, deixa eu tentar falar alguma coisa com o garçom, com o gerente, não sei o que. Quer dizer, uma sucessão de golpes, né, Jorge? Pois é, e aí, né? Porque a pessoa que faz o curso de final de semana, depois ela vai querer aplicar isso e descobre que isso não tem validade, né? Que aquilo não se sustenta como carreira, não consegue virar profissão e não assume, olha, eu fui o idiota do rolê, que acho que esse é o grande problema. Não é a gente dar cabeçada errando, né? Mas é não reconhecer a cabeçada dada, né? Exato. Ah, que o caminho da sabedoria daí é negado por causa de volta do problema de ensino-aprendizagem, que a pessoa não quer aprender com os próprios erros. Ou com os erros de quem está em volta, né? Exato, não quer aprender e se mantém nessa postura, né? É como se fosse, né, o Puer teimando em ser Puer e não querendo sair do Eldorado, né? E um Eldorado que só existe dentro do imaginário dele, né? Sim. Só que o que me assusta muito nessa história toda, Léo e pessoal que Uhum. está assistindo a gente, podem me xingar por isso, é o tanto que isso está arraigado na nossa política Sim, e na nossa cultura religiosa. E se juntar as duas, então, política e religião dentro da mesma esfera, aí é certeza que o reinado dos malas está constituído, né? É muito curioso. E nós somos criticados porque a gente vê que o cara está aprontando todas, não é honesto, está fazendo falcatrua, e se você ainda falar qualquer coisa, você que é o errado do rolê. sim, Quem você pensa que é para criticar uma figura de autoridade? É um deputado que é líder religioso, um homem de Deus. uhum, uhum. Exatamente. E aí, assim, você se torna um herege dentro dessa ótica, né? Pelo fato de como assim, como você discutiu isso, como, imagina, você é um A herege. gente é herege porque você não caiu no processo da idolatria. Oh, Exato, adoro isso, né? Bíblia, Bíblia. entendeu? Exatamente. Você vai ser um herege porque você não compactuou, né, com aquele modelo, com aquele sistema ali colocado. Aliás, 10 minutinhos, Jorge. Com aquele sistema, com aquele modelo tão colocado, né? E eu acho importante, até entrando um pouco nisso, que às vezes a gente imagina que as coisas são assim desde que o mundo é mundo, e não é assim. Né? Na verdade, isso é uma prática social que ocorreu em algum momento e que, de tanto ser reproduzida, se tornou legitimada. A gente poderia falar que o nosso jeitinho brasileiro ele está então atravessado nisso, né? Será que o Sim. Brasil pode ser visto só como isso, né? Porque eu vejo, né? Eu fico muito preocupado porque eu acho que nós somos um panteão de expressões, né? Uma Uhum. delas é esse jeitinho brasileiro, né? Mas esse é o caricato, né? Esse é o que, vamos falar assim, abafa as outras condições, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que quando isso é cristalizado, tá?
e permanece dessa maneira é, cristalizada, você primeiro rotula. Então, será que os brasileiros não estão rotulados e não se rotularam também? Né? Pois é, aqui onde é, será que muita gente não resolve virar o caco Antibes e se filiar num partido para tentar ganhar a eleição, tá? Só Exato. O para problema, seguir o movimento coletivo no rebaixamento do nível mental? É a pergunta exato. que não quer calar, né? Até que ponto nós não reproduzimos isso porque isso nos é colocado, né? É aquele estímulo, né, do pai e da mãe que fala, não, filho, vira político aí, pra você sentar numa cadeira, bota o terno lá sentadinho, você vai ganhar dinheiro fazendo falcatrua. É, a vovó, a mãe que fala, não, filha, casa com aquele idiota lá que ele tem dinheiro, né? isso, isso, isso. E aí o problema é justamente o tal do rótulo. Que daí quando você rotula e se rotula dessa tal forma, você não vê outras possibilidades do sujeito, você não vê esse todo, você fica fadado ao rótulo. Esse é um problema sério, né, Jorge? É um problema sério e, além disso, esse rótulo é sombrio, porque a pessoa é mala e não se reconhece como mala. Ela é desonesta, ela se vê como coach, Uhum, né? Entende? O cara é bandido e fala, não, sou político. Você uhum. me respeita, porque eu sou presidente, eu sou governador, eu sou deputado, eu sou senador, escambau a quatro, e o cara tá aprontando todas para todo mundo ver. Dentro de É, um sistema de uma idolatria que, inclusive, se auto-endeusa, num complexo de superioridade e dentro de uhum. uma condição de inferioridade até coletiva, o que é o mais estranho desse processo todo, né? Que a E moça do que rolê, ela não escolheu um restaurante aleatório, ela quis ir para o mais caro. uhum, uhum. Tá? Ela falou qual que é o prato mais caro e o cara se champanhe mais cara que você tem aqui. Exato, exatamente, né? E aí também esse indivíduo se torna aí, e um dos grandes perigos também que eu falava, se torna um cidadão inflado, né? Mas quase todo malandro tem um pouco disso, né? Uhum. Eu fico lembrando do Auto da Compadecida, né? E, de uma certa forma, ele presta um grande serviço a toda a coletividade, que é ele que resolve a bagaceira toda, né? Sim. Ô, seu Hélio, né? Por que que tu faz isso com a gente, né? Exato, Ô, Zé exato. Pelintra, por que que você faz isso com a gente, né? E denuncia, né? Fala dessas coisas que nós não queremos ver, né? Até porque tem uma tal obra, sabe, Jorge, chamada O Homem Cordial, né? Então, dentro dessa persona aí, vestidos de homem cordial, a gente não quer ver essa coisa sombria, ruim, feia, né? Claro que não. Exato. E aí resta a gente perguntar para cada um que está nos assistindo, e perguntando até para mim mesmo, o que que eu estou fazendo com a minha malandragem, né? O que que a gente faz com a nossa sombra? Onde é que você está projetando ela? O que que você está fazendo na sua vida com ela? Em quem que você acha que você está aplicando o golpe? Você acha que você está sendo esperto? Ou será que você está sendo um idiota do rolê, né? Ponto de interrogação. Se eu não olho para essa sombra, ela vai me consumir, né? Negativamente. Com certeza. Até porque os complexos vão sempre tomando conta, né? E ainda mais os que não são integrados pela consciência, né? Sim. Então é bom a gente ficar esperto aí, pensarmos, né? Trazemos esse pensamento introvertido e reflexivo para a gente pensar e se colocar nas situações e pensar onde nós estamos dentro das situações também das nossas vidas, enfim, o que a gente está fazendo, né? Em real. Muito bom, muito bom, muito bom.
todo mundo aqui agora assistindo a Ópera do Malandro, resgatando. Acho que é uma questão muito importante a gente olhar para isso tudo como parte do que nós somos e não como a totalidade do que nós somos. É uma das partes que precisam ser integradas e mais do que nunca, a gente tem que olhar muito bem para isso dentro da nossa política, dentro da nossa religião, tá? E muito cuidado, um grande pecado bíblico chamado idolatria, né? Exatamente. Acho que tem que tomar muito cuidado, né? E eu acho que é olhar, pensar, refletir também criticamente, né? Eu faço uma pergunta: como então o malandro pode auxiliar e responder aos nossos complexos? Grande pergunta. Grande pergunta, né? Como é que o Chico resolve a bagaceira, né? Qual que é o Exato, sentido da individuação do Robin Hood, né? Do bandido herói, do Macunaíma? exato, exatamente. Muito bom, professor Leonardo Tondato. Até a próxima Também, live, se Deus quiser. Agradecer a presença de todos. Nós viemos verdade. para causar, para cutucar a ferida, trazer levantamentos, apontamentos, Sim, referências bibliográficas, questionamentos de coisas que nos constituem. Relembrando que essa é uma parte de uma totalidade, não uma totalidade. Muito obrigado, pessoal. Foi lindo. Professor Léo. obrigado, pessoal. Sempre um prazer. Enfim, se vocês têm tarefas para casa, em assistir coisas, ouvirem músicas, a gente se encontra. Maravilha. Ópera do Malandro Chico Buarque de Holanda. Vale a pena, viu? Principalmente para essa temática.